Boa tarde. Estamos entrando 5 minutos antes para dar tempo das pessoas. Bem-vindos, bem-vindos. Sejam... Estamos dando início. Isso. Que ele fez por aqui, nessas novas tecnologias. Começamos um pouco antes, justamente para dar tempo de vocês ajustarem. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo com clareza e já conseguem visualizar o nosso palestra. Vou pedir que você fale, professor, por favor, para testar a voz, ver se está tudo bem. Você está me ouvindo bem? A sua voz está travando. A minha voz está travando para você? Sim, a sua imagem também. Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Olha, aqui está dizendo que está travando a minha voz. Eu vou verificar que pode ser justamente a internet. Vamos ver se agora melhorou. Que tal? Melhorou. Eu restartei. E já fica essa dica também para os nossos internautas que começam a entrar de novo. Isso foi o que eu fiz. Saí e entrei, e o professor Hilton já está me ouvindo. Quero o feedback dos nossos seguidores que começam a entrar, se estão ouvindo e vendo claramente a mim e ao professor. Sejam muito bem-vindos. Professora Gorete, minha parceira, agradeço todo o apoio que a gente teve durante essa semana comemorativa. É uma alegria imensa, acho que de repente a gente pode começar, para não perdermos muito tempo. E eu quero, primeiro, em nome da nossa queridíssima presidente, Anaísa Virgulino, de todos os nossos acadêmicos do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, quero dar as boas-vindas a todos os nossos internautas, nossos seguidores, novos seguidores que estamos recebendo no nosso Instagram, para mais essa live comemorativa aos 120 anos do nosso Instituto. Eu tenho que me apresentar, eu sou Paula Andréa Caluf Rodrigues, eu ocupo a cadeira número 45 do ilustre Augusto Meira Filho, muito me honra isso. E essa noite, esse fim de tarde, início de noite, é como se fosse um encerramento de algo que começou no nosso fim de semana, no domingo passado, e nós tivemos uma série de palestras, teve uma abertura que foi feita com o professor, nosso confrade José Maia. Nós tivemos palestras maravilhosas, tivemos o lançamento da nossa revista do Instituto Histórico. Por sinal, eu faço um convite a você, que ainda não sabe, você ainda não visitou, nós temos no nosso site www.ihgp.net.br, é o nosso acesso a todos e a forma que você encontra para conseguir ler e acessar a nossa revista acadêmica, que foi lançada agora domingo, justamente em comemoração a esses 120 anos. E queremos, de certa forma, presentear todos os nossos seguidores, internautas, com essa semana de cultura, disseminação de cultura, e vamos contaminar vocês com conhecimento e com um pouco de cada parcela de estudo e desses aprendizados que a gente faz
quando se reúne no Instituto. Gostaria de apresentar, fazer uma síntese biográfica bem breve, porque o currículo era muito extenso, mas eu vou resumir um pouquinho do nosso convidado de hoje, que é o professor doutor Hilton Pereira da Silva. Ele é membro do nosso Instituto Histórico e Geográfico do Pará, ocupa a cadeira número 58, que homenageia o professor Eidolfo Moreira, possui graduação em Medicina e em Ciências Biológicas pelo UFPA, fez mestrado em Antropologia e em Saúde Pública e doutorado em Bioantropologia. Atualmente, coordena o programa de pós-graduação em Antropologia e o Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Meio Ambiente pela UFPA. E também docente do mestrado em Saúde Ambiental e Sociedade na Amazônia, Saúde Coletiva, e do mestrado profissional em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia, também da UFPA. Além de atuar no curso de Medicina da UFPA e de Direito na Unifespa. E trabalha com políticas públicas, ecologia e os determinantes sociais de saúde de comunidades ribeirinhas e quilombolas na Amazônia há 20 anos. Então, agradeço imensamente o aceite do nosso ilustre confrade e passo-lhe a palavra e aviso aos nossos seguidores que estão participando que eu vou, de certa forma, anotar algumas perguntas. Vamos, inicialmente, como tem sido feito nos outros dias, o professor vai conduzir livremente a sua fala por uns 30, 35 minutos e a gente deixa um tempinho para responder as perguntas no final. Tudo bem, professor? Bom, boa tarde para você, início de noite também, confreira Paula. É um prazer estar com você, é um prazer estar com os nossos confrades e confreiras do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, nesse momento importante para nós, onde o Instituto comemora 120 anos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, que tanto tem trabalhado para trazer conhecimento, produzir conhecimento, resguardar a nossa memória no Pará, e muitíssimo honrado de participar, né, dessa comemoração, especialmente tendo em conta os colegas que me antecederam ao longo dessa semana, que fizeram apresentações brilhantes. Eu espero estar à altura também de fazer alguma contribuição no sentido de avançar, né, nesses diálogos que têm sido feitos até então por iniciativa do Instituto. Agradeço a toda a diretoria, em nome da nossa querida presidente, a professora Anaísa, que tem sido uma titã na condução do nosso Instituto, apesar das grandes dificuldades. Então, muito obrigado novamente pelo convite e parabéns ao nosso Instituto pelos seus 120 anos. Hoje também o mundo rememora 2 momentos importantes, apesar da quarentena, mas estão sendo feitas homenagens a 2 momentos extremamente importantes da história da humanidade. O primeiro é o final da Segunda Guerra Mundial na Europa, onde foi derrotado o regime nazista, com todas as suas abominações, e é emblemático que nós comemoremos hoje em meio a uma situação onde nós temos aí uma série de situações que as pessoas às vezes até pedem de alguma maneira de volta, regimes totalitários, parece que esquecendo da história terrível que esses regimes impuseram ao mundo. E hoje também é um outro momento importante, porque se comemora a erradicação da varíola, em 1980. Então, foi o dia que a ONU e a Organização Mundial da Saúde escolheu para considerar erradicada essa pandemia, e também matou muitas pessoas, e que foi um grande flagelo da humanidade ao longo aí de muitos séculos. Então, a nossa conversa hoje, ela traz uma série de significados, entre eles, né, a necessidade de nós lutarmos continuamente pelo avanço científico, pelo avanço da democracia, pelo respeito aos direitos, às liberdades, pelo direito à diversidade, e lutarmos também por um mundo
onde nós tenhamos mais solidariedade. Só foi possível vencer, né, as pandemias de varíola porque o mundo se uniu, e mesmo no meio de guerras, na África e na Ásia, mesmo no meio de situações mais adversas, foi possível que as equipes de saúde pudessem se deslocar pelo mundo inteiro, fazendo a vacinação necessária para a erradicação desse vírus enquanto um grande mal da humanidade. Então, esse é um exemplo importante, porque apesar de nós não termos ainda uma vacina contra o coronavírus hoje, essa vacina eventualmente, ou algum tratamento adequado, irá chegar. Só que ele só vai chegar e só vai atingir a maior parte da população se houver, além de disposição tecnológica, como no caso da varíola, houver também disposição política para que esse tratamento chegue a toda a população. Então, assim como na década de 80, na década de 70, na verdade, quando começou esse processo, é necessário que a gente retome a solidariedade mundial enquanto um elemento fundamental para a erradicação dessa pandemia que nós vivemos agora também. Então, acho que como historiadores ou como membros, né, do Instituto Histórico Geográfico, eu não sou historiador, mas como membro do Instituto Histórico Geográfico, é importante que a gente comece contextualizando essa situação e a relevância de mostrar nesse conjunto de eventos que o Instituto vem fazendo o papel das ciências humanas e sociais na interface com as outras diversas ciências para a produção de conhecimento, para a erradicação dessa pandemia que nós estamos vivendo agora e para a compreensão, possivelmente, das outras que virão e das muitas que nos assolam continuamente. É preciso a gente lembrar que enquanto nós estamos vivendo agora uma situação mais agudizada em relação à Covid-19, mas nós temos outras situações que são igualmente graves. Nós temos ainda milhões de pessoas no mundo que morrem de malária continuamente, nós temos ainda centenas, possivelmente milhares de casos de dengue e zika no Brasil, chikungunya. Estamos agora entrando no período dessas doenças também, que ceifam muitas vidas todos os anos. Continuamos a ter, infelizmente, muitas pessoas morrendo no mundo de uma pandemia que é totalmente evitável, que é a pandemia de fome. Os últimos relatos também da Organização Mundial de Saúde mostram que existe pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo, talvez mais, que não têm acesso à água. Então, como se esperar que as pessoas façam a tão propalada lavagem de mãos que é necessária no combate ao coronavírus se elas não têm nem acesso à água? E isso não é porque elas estão no deserto. Muitas vezes elas estão aqui mesmo, nas nossas favelas, nas nossas áreas periféricas das grandes cidades e continuam sem ter acesso à água. No Brasil, nós temos esse problema grave e ainda grande parte da nossa população não tem acesso à água nos seus domicílios, e isso é uma coisa também que tem um impacto absolutamente grande do ponto de vista da mortalidade por essas doenças. Então, é importante a gente lembrar que grande parte dessas pesquisas, elas são feitas exatamente pelos cientistas sociais, nas suas diversas vertentes, sejam os historiadores resgatando o que ocorreu no passado para nos conduzir a decisões melhores no futuro, sejam os cientistas sociais, os antropólogos, os sociólogos, que buscam compreender a situação atual e mostrar caminhos que nos façam lidar de maneira mais eficiente com as doenças que nós temos. Certamente que o Covid-19, o coronavírus que nos afeta agora, não será a última pandemia desse século. Ela talvez, nesse momento, seja a mais relevante, mas com certeza, se nós não tratarmos o nosso meio ambiente de uma maneira mais eficiente, se nós não conseguirmos equacionar melhor a relação entre economia e sociedade, nós fatalmente teremos outras pandemias. E, do ponto de vista evolutivo, chamando um pouco para a nossa área da bioantropologia, nunca se sabe quando essa grande
ou quando essa pandemia poderá ser a última para a nossa espécie. Nós somos uma espécie extremamente recente no planeta, do ponto de vista da nossa história evolutiva. Os seres humanos modernos têm aí cerca de 300 mil anos, mais ou menos, e, portanto, ainda estamos sendo testados do ponto de vista evolutivo. A gente conseguiu fazer grandes avanços do ponto de vista dos nossos impactos no meio ambiente, tanto que nós acabamos, né, alguns autores denominam a era que nós vivemos agora de antropoceno, vamos voltar a isso mais à frente. No entanto, do ponto de vista da nossa história evolutiva, somos extremamente recentes, portanto, ainda estamos sendo testados enquanto espécies. E é importante que a gente lembre disso. Nós somos apenas um dos elementos desse planeta e, na medida em que nós interferimos sobremaneira com a sua ecologia, com os seus ecossistemas, as respostas vêm. E as respostas vêm, como diz o Ailton Krenak, na forma de epidemias, de doenças, que nós precisamos, então, ser bastante cuidadosos. Eu queria falar um pouco também da conexão que nós fazemos ao longo dessa semana com os historiadores, as pessoas que nos antecederam, no caso do Eidorf Moreira, ao qual eu tenho a honra de estar, né, na cadeira em homenagem a ele. Ele não era historiador, era geógrafo, mas ele foi chamado pelo jornalista Lúcio Flávio Pinto de o filósofo da geografia, por ser uma pessoa que trafegava entre diversas áreas do conhecimento e, inclusive, trouxe para a nossa região uma abordagem muito interessante, que é a ideia de antropogeografia, né? Que depois alguns autores acabaram chamando ou fazem uma interface com a geografia humana, que é um elemento que agrega, além das questões meramente descritivas do ambiente, as questões humanas, as questões ecológicas, as interações entre os diversos elementos do ambiente, que é o que se faz modernamente na geografia. Então, cada vez mais nós vivemos também a necessidade de disciplinas e de pessoas que façam interface entre os diversos campos do conhecimento. O Eidorf Moreira já fazia isso e, portanto, para mim também é uma honra estar dando continuidade, né, a esse tipo de pensamento aqui na nossa região. Voltando para o nosso tema específico, seguindo aqui o nosso roteiro, a história das pandemias no mundo, ela tem sido relatada já diversas vezes. Então, temos grandes historiadores, desde o Heródoto, que já contavam, né, das grandes pragas que ele observou. E, do ponto de vista do continente americano, talvez o grande decisor do processo de ocupação do continente pelos europeus quanto da sua chegada, sem dúvida nenhuma que foi o conjunto de doenças trazido por eles do continente europeu, notadamente a varíola, mas muitas outras também. E essas epidemias devastaram o continente americano das suas populações tradicionais, havendo uma grande redução desse grupo, permitindo que os europeus, então, chegassem e tomassem posse, de certa forma, dos territórios desocupados por esses grupos. Então, as epidemias no Brasil, elas já são reconhecidas, elas são praticamente parte da certidão de nascimento do nosso país. Né? Alguns indígenas que eu tenho ouvido ao longo dessa semana, ou dessas semanas, falando em diversos programas, têm dito que eles são o resultado de todo um conjunto de resistências que se formaram e se forjaram nesse país ao longo desses 500 anos. Sem dúvida nenhuma, se tem um conjunto populacional que foi testado em todos os aspectos da sua resistência, seja ela biológica, seja social, seja cultural, foram os povos indígenas do Brasil, que apenas nos últimos anos começam a se recuperar do ponto de vista populacional e agora se vê em risco também de serem infectados por essa doença. Ao longo da semana,
os colegas já falaram de diversas outras epidemias e deram um quadro muito bonito do ponto de vista histórico, embora muito triste do ponto de vista populacional, do ponto de vista médico, da situação das epidemias do Brasil e de Belém ao longo dos séculos. Ainda ontem, a nossa querida Naná estava falando sobre a epidemia de cólera em Belém no século XIX e como os escravos, as populações, os indivíduos trazidos para o Brasil como escravizados, eram desproporcionalmente afetados por essas pandemias, porque eles estavam na linha de frente do processo de enfrentamento dessas doenças, porque eram as pessoas que tomavam conta dos doentes, eram as pessoas que carregavam os doentes, eram as pessoas que atendiam às necessidades dos doentes, eram quem faziam os enterros, quem conduziam os caixões, quem lavavam as roupas das pessoas doentes, e, portanto, já de muitos séculos, a população negra brasileira é também a população que tem sido mais afetada por todo esse conjunto de doenças que, volta e meia, chega aqui a nossas praias. O livro Cólera, o Flagelo de Belém, da nossa colega do PPGA, a professora Jane Beltrão, relata um pouco, olha aí, já está na mão, né? Então esse livro relata um pouco da situação... Está acompanhando a gente desde o início, confrade. Desde o primeiro encontro, a gente está com o livro da professora Jane. Excelente. Daqui a pouco a gente põe no Instagram. Exatamente. Esse livro, que é o resultado da tese dela, né, também faz um relato aí da situação, da gravidade da situação no período da cólera, né, durante essa pandemia. E uma das coisas que chama a atenção em relação a essa situação é que, por coincidência, a cólera dessa primeira epidemia, ela foi trazida numa nau portuguesa, portanto, da Europa, e aportou aqui em Belém, né? E o coronavírus, a pandemia de coronavírus, hoje se sabe, o caso número 1 identificado, foi trazido numa nau aérea, né, também da Europa, nesse caso da Itália, vindo, então, a aportar aqui no nosso país e causar os danos que nós temos acompanhado. Então, a história, assim como em 1991 também, a epidemia de cólera nos fez a professora Jane Beltrão relembrar a epidemia do século anterior. Da mesma forma, essa epidemia, essa pandemia de agora no nosso país, ela também nos faz lembrar um pouco dessa história de ocupação. Então, já desde a nossa descoberta, nós temos sido vítimas desse processo de pandemias externas que nos afetam e nos encontram despreparados também. Isso é uma outra coisa, é um outro elemento emblemático desse processo pelo qual nós passamos ao longo dos séculos. Da mesma forma como nós nunca conseguimos nos preparar para a epidemia de cólera, e ela afetou desproporcionalmente as populações que viviam na periferia da cidade, as populações mais pobres, os negros, os indígenas, porque viviam em condições de infraestrutura precária. Da mesma forma, a epidemia de cólera de 1991 também afetou desproporcionalmente as populações rurais e as populações periurbanas da nossa cidade. E, atualmente, a pandemia de cólera nos encontra em uma situação, por incrível que pareça, extremamente parecida, onde nós temos grande parte da população da nossa cidade de Belém sem acesso à água, sem acesso a tratamento de esgoto, vivendo em condições precárias, muitas famílias em espaços absolutamente restritos, onde não há qualquer tipo de possibilidade de isolamento social, sem acesso, muitas vezes, a qualquer tipo de atendimento de saúde, uma vez que o nosso sistema está sobrecarregado. Então, por incrível que pareça, embora os nomes das pandemias sejam diferentes, das doenças sejam diferentes, o quadro se repete desde o século XIX e ao longo do século XX.
né? Então, no caso das populações negras em particular, o nosso tema hoje é a libertação da população escravizada no final do século XIX. Ela foi muito mais nominal do que real. A população negra brasileira continua hoje um processo de sofrimento que ainda está relacionado, por mais que muitos negacionistas insistam em dizer que não, assim como muitas pessoas insistem em dizer que não houve ditadura militar no Brasil. Então, mesmo que alguns digam que não, a população negra brasileira hoje ainda sofre as consequências dos séculos de escravidão ao qual esse grupo esteve submetido, né? E isso nos leva também a uma outra obra, nesse caso de um querido colega nosso, o livro O Vírus e a Cidade, de 2018, né, do José Maria de Abreu Júnior. Olha, a professora já tem todos os esse é autografado, viu, do meu querido confrade. Mando um abraço, inclusive, para o professor José Maria, muito querido, muito... inclusive, eu tenho uma pequena colaboração aqui na parte da iconografia funerária, quando ele fala dos cemitérios, e ele delicadamente fez uma dedicatória ótima, é um super livro que as pessoas têm que ter. Esse e o outro da professora Jane são realmente imperdíveis, que é a nossa realidade, né, professor? E a gente precisa aprender com isso para não incorrer nos mesmos erros. Pois é, você sabe que eu acho que esses livros e alguns outros, eles são interessantes por vários motivos. Primeiro, porque exatamente eles demonstram a importância que nós profissionais da saúde, de nós profissionais da saúde, compreendermos a história das nossas doenças, o que aconteceu. A gente não pode se focar só no que está acontecendo no presente. Assim como um bom médico precisa fazer uma excelente anamnese do seu paciente, precisa conhecer a história do seu paciente para poder fazer um diagnóstico adequado, e é isso que é uma anamnese. Nós, enquanto epidemiologistas, enquanto sanitaristas, os tomadores de decisão, e mesmo os médicos que estão atuando diretamente com os seus pacientes ou na busca de tratamentos, precisam conhecer a história das doenças, a nossa história, exatamente para que eles possam perceber e não repetir os mesmos erros. No caso desses dois volumes, eles demonstram muito claramente que a nossa falta de infraestrutura básica, a nossa falta de cidadania é, em grande parte, responsável pelo elevado percentual de mortalidade que nós temos no Brasil hoje. Nós tivemos aí 200 anos para conseguir melhorar as condições sanitárias da população, para tirar as pessoas da miséria, e isso não foi feito. E nós, efetivamente, enquanto sociedade, pagamos o preço por isso. Então, o livro do nosso confrade, José Maria, ele retrata muito bem as condições de vida nas periferias da cidade, que, infelizmente, ainda hoje nós podemos observar em muitos lugares. Então, os nomes das ruas e dos logradouros podem ter mudado, mas a situação de muitas pessoas ainda permanece muito parecida com aquela que pegou a cidade, digamos assim, de surpresa, né, em 1918, 1919, a gripe espanhola. Então, esses volumes nos fazem relembrar a nossa realidade atual. Um outro volume, um outro livro também que saiu, esse mais recente, esse eu acho que você não vai ter, que não tenho. Eu digo muita coincidência isso. É porque, eu aproveito até para dar uma resposta, uma seguidora disse, vocês combinaram? Eu disse, não, é porque eu falei desses dois livros na minha palestra, que foi há 2 dias atrás, eles estão aqui na mesa. Eles são elementos importantes para nós conhecermos a história da nossa cidade e também, eu acho que para nos dar um alento, porque eles mostram que as pandemias, as epidemias, elas passam. As pessoas, infelizmente, sofrem, nós sofremos as consequências da ausência das políticas públicas, mas, com o tempo, elas passam e nós conseguimos retomar, ou nós conseguimos continuar com as atividades que são necessárias para a nossa sobrevivência. E o outro livro que eu acho que é um livro importante nesse momento
ele chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro. É um livro da Lilia Moritz-Schwartz, agora em 2019, e que ele mostra um pouco das causas dessas coisas. Nesse livro, então, ela discute como coisas do tipo o mandonismo, o autoritarismo, as relações sociais desiguais, desequilibradas, a mania dos brasileiros de dar a famosa carteirada, e como essas ideias coloniais, elas permeiam a nossa sociedade até hoje, e elas fazem com que as pessoas naturalizem a morte na periferia, elas fazem com que as pessoas naturalizem a doença das populações que são menos privilegiadas do ponto de vista econômico, elas fazem com que nós naturalizemos a pobreza e a miséria, exatamente porque se construiu no Brasil, entre alguns grupos, uma visão elitista, uma visão quase de castas, onde alguns têm direitos e a outros os direitos podem ser negados sem nenhum problema. Então, sobre o autoritarismo brasileiro, é um livro muito interessante, também uma excelente leitura nesses tempos onde nós estamos, pelo menos alguns de nós, em quarentena. Do ponto de vista da situação da Covid, nós vivemos hoje no Brasil, segundo os relatos de pesquisadores brasileiros e de pesquisadores de outros países, né? Acabamos de ter agora uma análise do Imperial College de Londres sobre a situação da pandemia no Brasil. Nós ainda estamos, aparentemente, num período de escalada da doença. Os dados de hoje falam em cerca de 140 mil infectados no país e perto de 10 mil mortes. Esse número, naturalmente, é bastante subnotificado, uma vez que nós não temos conseguido fazer exames suficientes, e esse é um dos grandes problemas que todos os epidemiólogos e os analistas da realidade brasileira apontam, é o fato de que nós não temos conseguido fazer exames suficientes até agora, faz com que nós tenhamos sempre uma ideia que é muito aquém da realidade sobre o que está acontecendo em relação a essa pandemia. Mas os resultados nós temos visto diariamente nos jornais, e esses resultados falam por si mesmos, né? A taxa de mortalidade, a situação em que as pessoas estão enfrentando essa doença deveria nos envergonhar do ponto de vista do que deveria ser feito em termos de preparação, o que não foi feito. E ainda há situações especiais, mesmo dentro desse quadro geral. Entre eles, é importante destacar as populações indígenas e quilombolas, que são particularmente vulnerabilizadas quando se trata de epidemias. A gente já falou que os indígenas foram os primeiros a sofrer com a chegada dos europeus e foram dizimados em grande parte por causa dessas doenças trazidas de fora. E agora nós vemos uma situação parecida, igualmente aterrorizante. No caso das populações quilombolas, no Brasil não há sequer nenhum órgão que esteja responsável pela coleta de dados em relação ao que está se passando nas comunidades quilombolas. Não há nenhum órgão centralizador dessas informações. Não temos dados oficiais sobre as populações quilombolas, né? Algumas organizações não governamentais, como a CONAC, aqui, né, os grupos de organizações quilombolas, têm contabilizados até agora, do ponto de vista de pessoas que foram efetivamente identificadas por médicos e diagnosticadas como tal, cerca de 20 mortes entre populações quilombolas no Brasil, sendo 5 delas no Pará. Então, isso tem colocado as populações quilombolas em situação de grande alerta, uma vez que os seus hábitos, os seus costumes, os seus modos de vida fazem com que eles vivam em estruturas familiares, em casas e habitações muitas vezes precárias, com dificuldade de acesso à água, muitas vezes sem acesso à eletricidade, distantes dos grandes centros urbanos onde há algum tipo de recurso de tratamento, e, portanto, estão bastante sujeitos
não só a infecção, como também a virem a falecer sem tratamento. No caso dos indígenas, pelo menos existe a FUNAI, que faz a compilação dos dados, mas ainda assim apenas de uma parte da população indígena brasileira. Então a FUNAI contabiliza os dados dos índios que estão nas aldeias. E esse dado oficial indica hoje um total de 38 mortes em 29 povos indígenas diferentes. Então, segundo os dados do Imperial College, nós estamos com uma altíssima taxa de transmissão interpessoal, ou seja, nós temos uma taxa muito grande de contato, de transferência do coronavírus por contato pessoal. Então, possivelmente, cada uma dessas pessoas que veio a óbito pode ter infectado pelo menos uma dezena de outras pessoas, e essas outras pessoas que foram infectadas, algumas vão apresentar sintomas, outros não, mas elas podem levar, né, ou já ter dispersado essa doença nos diversos lugares por onde elas andaram, dentro das suas famílias, e os serviços de saúde não têm conseguido adequadamente fazer a identificação desses casos, como eu já falei, porque não existem testes disponíveis dentro dos serviços que permitam acessar essa realidade. Então, a pandemia atual, ela escancara, traz de uma maneira, torna muito mais evidente as desigualdades sociais que nós temos no Brasil. Então, essas desigualdades, elas têm um endereço certo. Elas afetam sobremaneira as populações negras, elas afetam sobremaneira as populações indígenas, os grupos tradicionais, aqueles grupos a quem os direitos historicamente têm sido negados e, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos visto, inclusive, a supressão dos direitos que já estavam garantidos historicamente a essas populações. Então, as ameaças do ponto de vista da supressão de políticas públicas, como a política nacional de saúde integral da população negra, a redução e a modificação das secretarias que trabalhavam especificamente com as populações quilombolas, a proibição de demarcação de terras indígenas e quilombolas, aumentando os conflitos no campo, colocando essas populações em maior situação de vulnerabilidade, a não contabilização do quesito raça-cor nos casos de Covid. Apenas essa semana, por insistência da Abrasco, de uma série de políticos do nosso grupo, do nosso GT, sobre saúde e racismo da Abrasco, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros também, que foi incluído o quesito raça-cor, para que a gente possa ter uma ideia de como está a situação da distribuição populacional das mortes pela Covid-19. E no caso das populações indígenas, como eu já falei, a FUNAI só conta aqueles indivíduos que moram nas aldeias. Atualmente, as estimativas falam em torno de 300 mil indígenas que moram fora das aldeias, e não deixam de ser indígenas por causa disso. Então, eles deveriam, naturalmente, receber a assistência necessária e deveriam ser contabilizados como tal. No entanto, a FUNAI considera que isso não é parte das obrigações deles, contabilizar esses indígenas que não moram nas cidades, fazendo com que essas populações fiquem invisibilizadas. Eles, objetivamente, não aparecem nas estatísticas e, portanto, são dissolvidos dentro desse conjunto maior chamado população brasileira. Isso demonstra um pouco o caso do Estado com os grupos que têm necessidades específicas. Então, segundo alguns autores, a população negra brasileira sofre com o que se chama da necropolítica, né? Segundo o autor camaronês Achille Mbembe, né? Então, essa necropolítica é uma política voltada, assim como tendo como base as ideias do Michel Foucault sobre biopoder, é uma política voltada para o controle dos corpos e das vidas das pessoas, fazendo com que algumas pessoas sejam consideradas
mais valiosas que outras dentro da sociedade. E isso se reflete de uma maneira muito, muito evidente nas políticas que estão sendo implementadas agora. Tem um outro livro que é interessante da gente olhar, que mostra um pouco dessa situação, chama-se Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil. Ele é exatamente um livro da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a CONAC, que é o grupo que vem tentando levantar algumas estatísticas em relação à situação da população quilombola no Brasil e os dados relacionados à Covid. Então, a necropolítica que age sobre os corpos dessas pessoas faz com que elas não tenham direito à vida nem no campo, onde elas são perseguidas, as suas terras não são resguardadas, então o seu direito à vida no campo ele é negado, e elas também não têm direito à vida na cidade, porque elas são obrigadas a sobreviver em situação absolutamente precária nas periferias, como no século XIX, como ao longo do século XX, em situação onde muitas vezes são dezenas de pessoas num abrigo de um cômodo só, sem água, sem acesso a qualquer tipo de saneamento básico, naturalmente ampliando significativamente o seu risco de vida. E essas pessoas são aquelas que são obrigadas a sair para ir buscar algum tipo de recurso na rua, são aquelas que fazem as filas intermináveis na frente da Caixa Econômica Federal, aquelas que, isso é um outro elemento interessante, aquelas que foram descobertas agora pela Caixa Econômica Federal, pelo Ministério da Economia. É muito interessante. Outro dia, numa dessas discussões, um dos diretores da Caixa Econômica Federal disse que o Brasil tinha, de repente, descoberto 40 milhões de pessoas que o governo não sabia que existiam. Eram pessoas adultos, que o governo não sabia que existiam. Ele só passou a saber que existiam quando foi obrigado pelo Congresso Nacional a fazer a suplementação de renda, né, o Corona Voucher, como ficou conhecido, e obrigado pela Justiça a fazer com que o recurso chegasse a toda essa população. Eles acabaram descobrindo que, olha, tem um monte de gente no Brasil que, do ponto de vista formal, não existe, mas que está aí, que depende dos recursos do SUS para conseguir sobreviver, que contribui economicamente para o país, porque tudo o que essas pessoas comem, tudo que elas compram, a luz que eles consomem, o telefone que eles agora são obrigados a ter para poder abrir a sua conta eletrônica na Caixa Econômica Federal, tudo isso paga imposto. Então pagam essas pessoas, que agora, mais recentemente, esse número de 40 milhões foi ampliado para 100 milhões de pessoas que foram descobertas. Então o Brasil acaba de ser redescoberto no século XXI, com um número incrível de pessoas que simplesmente não existiam anteriormente, pelo menos não para o governo. E essas pessoas agora, por demanda do Congresso e por demanda da sociedade, sobretudo, passaram a ser enxergadas pelo governo, que busca mecanismos de disponibilizar para elas um recurso mínimo para que elas possam conseguir sobreviver. Então, para mim, isso é muito paradoxal. Eu gostaria de lembrar que nós temos algumas perguntas que passaram aqui, eu estou, inclusive, anotando pela ordem, e nós temos 10 minutinhos para concluir, então não podemos nem nos alongar muito. Daria para passar o dia inteiro em live, mas a gente também é uma forma de privilegiar as pessoas que estão nos assistindo, dando essa resposta para eles, né? Então, primeiro foi a Lu Souza, que perguntou... Paulinho, eu queria só concluir uma coisa que eu acho que é importante. Claro, porque qualquer coisa, depois eu volto para as despedidas, mas pode concluir seu pensamento e a gente vai para as perguntas. Isso, é só um minutinho. Nós vivemos num período que alguns geógrafos, alguns autores chamam de antropoceno, exatamente pela influência da humanidade no planeta. No entanto, é impossível que a gente consiga pensar em sair dessa crise, dessa pandemia, sem mudar os nossos hábitos, sem mudar
a forma como nós interagimos com o nosso planeta, né, sem respeitar as populações tradicionais, os povos que vivem na floresta e que protegem as florestas e o meio ambiente com o seu corpo, nos garantindo o oxigênio, nos garantindo a água, protegendo esses recursos que nós ainda não conhecemos. É muito interessante a gente pensar que a cloroquina, que é hoje um dos tratamentos que está sendo mais investigado para o coronavírus, ela vem de uma planta, né, que era conhecida já pelos incas muito antes do período do descobrimento. Então, talvez, quantas outras milhares de descobertas não virão se nós protegermos o nosso meio ambiente, se nós protegermos as florestas. Se nós continuarmos com esses hábitos, com a nossa estrutura, certamente nós caminharemos mais rápido para outras pandemias. E um outro elemento que nós não podemos deixar de considerar, particularmente no Brasil, é a enorme iniquidade social que nós vivemos, essa disparidade que faz com que nós tenhamos 1% da população que detém mais de 1/3 dos recursos do país e que faz com que nós precisemos estar tendo hoje todo um conjunto de medidas para salvar o nosso sistema único de saúde, que deveria ser adequadamente financiado para dar condições de atendimento para a maioria da população, né? Então, conforme reiterado na Marcha pela Ciência, promovida pela SBPC, que aconteceu ontem, nós precisamos olhar as evidências científicas, precisamos conhecer a nossa história, porque esse é o único caminho que nós temos para sair dessa crise. Obrigado. Imagina, a gente que agradece e fico até sentida de ter que lhe interromper, até porque nós temos essa limitação, mas a gente, inclusive, se disponibiliza. Aqui, uma das perguntas era justamente pedindo o nome dos autores. Isso a gente posteriormente publica, para a gente não perder tempo ainda colocando que foi um pedido. Eu vejo que até uma pessoa já respondeu do livro da professora Jane, mas vamos às perguntas específicas, que é uma forma de dividir com você, aprender um pouco mais. A Lu Souza diz assim: o homem costuma impregnar seu texto pelo que ele vive. E se você conhece algum texto literário que aborde as epidemias vividas por algum conterrâneo, alguma pessoa que relata de uma maneira específica, no caso dela, ela conta sobre alguma epidemia? Olha, desde o Dante Alighieri, o clássico da Divina Comédia, ele fala exatamente situações epidêmicas vividas por ele na Europa naquele período. O próprio livro da professora Jane Beltrão também, uma parte dele é um relato pessoal de alguém que viveu essa pandemia. Agora mesmo existem esforços muito interessantes de antropólogos, historiadores no mundo inteiro, pedindo para que as pessoas façam os seus diários da epidemia e contem as suas histórias, né? O Heródoto também já há muitos anos, né, séculos antes de Cristo, já relatava o que ele via nos lugares por onde ele andava. Então, esses relatos, muitas vezes em primeira mão, eles evidentemente nos ilustram muito a realidade e, por incrível que pareça, desde de 4.000 anos antes de Cristo, a maneira como nós reagimos a essas pandemias é muito parecida. É verdade, a gente comprova vendo isso. E a Clena está perguntando como faziam os estudos para descobrir esses focos das epidemias nas epidemias anteriormente, como era feito isso, essa pesquisa, esses estudos para descobrir o foco das epidemias. Bom, conforme já foi demonstrado pelos nossos colegas anteriores, e inclusive por você também, grande parte desse levantamento vem de fontes bibliográficas, né, das fontes históricas, dos relatos deixados pelas pessoas que viveram nesse tempo, dos jornais, como os que já foram investigados pela professora Naná, dos trabalhos de autores históricos investigados pelo professor Aldrin. E, mais recentemente, a bioantropologia tem contribuído também com esses estudos através do que nós chamamos de o estudo de paleogenética, onde nós buscamos compreender ou buscar evidências dos vírus, das bactérias, nos ossos das pessoas que são encontradas em contexto arqueológico, até mesmo das fezes do passado, nós chamamos de coprólitos,
é possível resgatar os parasitas que existiam naquelas épocas, as doenças sofridas pelas pessoas. Então, desde as evidências bibliográficas até as evidências nos ossos, nos tecidos das pessoas, elas nos ajudam a compreender um pouco dessa história das epidemias. Os estudos sobre múmias são famosos, onde as análises de DNA e mesmo as análises de tecido permitem encontrar, muitas vezes, lesões que são bastante típicas de doenças que aconteciam naquela época. Tem uma outra pergunta aqui, desculpa, eu esqueci até de anotar quem fez, mas como fazer reflexões em tempo de Covid-19 sobre a saúde indígena se o Estado exclui os agentes sociais que estão fora das aldeias de origem? Pois é, esse é um dos grandes desafios das políticas públicas. As políticas que têm sido construídas até então, elas são excludentes de grande parte da população. E a comunidade científica brasileira tem chamado insistentemente a atenção para isso. Não é por falta de aviso. A SBPC, a Fiocruz, a própria Associação Brasileira de Antropologia, tem chamado a atenção das autoridades para a necessidade de incluir essas populações, sejam elas as indígenas brasileiras, sejam os indígenas imigrantes, como é o caso da população Uarau, que tem chegado da Venezuela para o Brasil, seja a população imigrante em geral do Brasil, que também não é contabilizada, além dos próprios quilombolas, para os quais, como eu já falei, não existe nenhum tipo de análise específica em relação a eles. Então, infelizmente, as políticas que têm sido desenvolvidas, elas não dão conta de atender às particularidades dessas populações e isso certamente vai ter um preço no futuro quando nós precisarmos fazer análise desses dados. Na verdade, já está tendo, porque as nossas análises elas acabam invariavelmente sendo incompletas. Mas, por exemplo, as análises feitas nos Estados Unidos, onde tem dados específicos sobre raça, demonstram muito claramente que as populações, particularmente a população negra urbana dos Estados Unidos, que é a população mais pobre, ela tem sido desproporcionalmente afetada por essa pandemia. E os dados da CONAC mostram também que no Brasil essa situação ela é muito grave. E aqui, só fazendo uma correção, foi o Petrone Potiguar que fez a pergunta. E a gente ainda tem 2 minutinhos, e eu queria passar um aviso e terminar a despedida com o nosso querido confrade. Eu queria só convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo a participarem amanhã do nosso encerramento, onde o nosso confrade José Maia vai estar aqui falando e agradecendo a todos. Então, convido todos nesse mesmo horário, 18 horas, a gente vai se reunir pelo Instagram do IHGP. Conto com a presença de todos e vai ser assim uma alegria ter vocês comemorando com a gente esses 120 anos do Instituto. E quero, nesse finalzinho, que a gente tem 2 minutos, deixar justamente esse tempo para o nosso querido confrade, professor, doutor Hilton da Silva, que ele possa finalizar e fechar essa questão sobre pandemia, sobre Covid e como a gente que se preocupa, como a ciência está colaborando com tudo isso. Aproveito para agradecer imensamente você e o professor, que eu acho que não vai nem dar tempo de eu voltar. Por favor, professor, temos 2 minutinhos. Bom, eu agradeço novamente o convite. Certamente é uma iniciativa extremamente importante que você coordena desde o começo, demonstrando a sua dedicação ao nosso Instituto, assim como de todos os nossos confrades e confreiras que têm prestado um serviço excepcional do ponto de vista de respeito à produção científica do nosso Estado e de Belém. Eu quero terminar com uma nota de esperança. Assim como os trabalhos e os livros dos nossos colegas mencionados anteriormente demonstraram, as pandemias, por mais grave que elas sejam, elas passam. Quando a Segunda Guerra Mundial foi iniciada, em 1939, os beligerantes achavam que ela duraria 6 meses, 1 ano, acabou se prolongando por mais de 5 anos. No entanto, acabou. Infelizmente, causou milhões de mortes, mas terminou e uma nova sociedade emergiu a partir daí. A minha expectativa é que nós possamos usar o conhecimento que está sendo produzido agora. A Universidade Federal do Pará tem movido céus e terras para produzir conhecimento de altíssima qualidade através de inúmeros projetos
para ajudar a resolver os problemas objetivos da população. As sociedades científicas brasileiras têm se mobilizado para fazer o seu papel de divulgação do conhecimento e de responsabilização das autoridades pelo conhecimento que não é adequadamente aplicado. Então, nós temos, sim, esperança, expectativa de que vamos sair daqui com uma sociedade melhor, que seja mais respeitosa da diversidade e do meio ambiente. Eu queria terminar dizendo que aproveitem a quarentena, aproveitemos quem pode ficar em quarentena para ler, para adquirir conhecimento, para buscar a ciência. Então, repetindo o que foi dito ontem na Semana com a Ciência, né? Se puderem, fiquem em casa com ciência. Muito obrigado. Muito obrigada a você, muito obrigada, nosso querido confrade Hilton. Prestigiem sempre o HGP e parabéns, vida longa ao HGP. Obrigada por estar aqui com a gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado, vida longa ao IHGP.